Bom dia, fiel. Sexta-feira, 31 de agosto. Depois de 88 anos, 818 anos, parece que vai acabar agosto, né? Agosto é um mês que não acaba nunca. Graças a Deus chegou ao final esse mês, como graças a Deus chegou à final Corinthians e Estudiantes de La Plata. Parece que o Corinthians jogou 9 horas e meia contra o Estudiantes para segurar aquele resultado. E nessa antivéspera de Corinthians e Palmeiras, né, domingo tem Corinthians e Palmeiras, nem a classificação milagrosa do Corinthians, que colocou o Corinthians na semifinal da Sul-Americana, amenizou aí as críticas e a cornetagem em cima do Vanderlei. Vamos separar as coisas. Essa cornetagem de rede antissocial aí da torcida que não tem, que nunca vai no estádio, que dá chilique por qualquer coisa, essa gente que não tem a menor ideia do que não faz a menor diferença. Isso aí não tem nenhum problema. Agora, a torcida que vai no estádio, a torcida que realmente vai no estádio, ficou muito indignada com o futebol do Corinthians, inclusive a maior organizada, a Gaviões da Fiel, que em suas redes sociais falou: tem que comemorar sim a classificação, comemoramos, mas esse futebol apático, tem que ter sangue no olho, enfim, é sangue no olho, é tapa na orelha, o Corinthians da brincadeira, enfim. E o Luxemburgo, que fez uma. Além da atuação ridícula do Corinthians, que foi pior até do que a do Morumbi contra o São Paulo, embora classificar o importante classificou, isso ninguém aqui está dizendo que não tem que comemorar a classificação, porque eu não sou idiota esse ponto, futebol é um jogo, tem que comemorar quando ganha. Agora, além da atuação que foi pior até do que a do Morumbi contra o São Paulo, a coletiva foi uma tragédia para o Vanderlei Luxemburgo. Não é o primeiro treinador aí que se complica com a comunicação, que é a minha área, né? O Vanderlei Luxemburgo, o Thiago Rock'n'Roll Nunes, essa aberração, já caiu antes de chegar com as declarações dele de rock and roll, de falar mal de Jay-Z, de dizer que ia ter cartilha, ter que pedir para aquelas coisas imbecis que ele fez, ele já caiu antes de chegar. E o Luxemburgo contra os Estudiantes, ele declarou que a estratégia era essa, ou seja, chamou eu, você, eu, tu, eles, nós, vós, eles, todo mundo de imbecis. Ninguém tem como estratégia ser massacrado, tomou 6 bolas na trave, tomar um vareio e passar na sorte. Ninguém tem essa estratégia. E fez pior, ele falou que contra o São Paulo a ideia era perder de 1-0 no meu tempo, e não deu certo, perdeu, quer dizer, ele entrou em campo para perder por um gol, é uma coisa inacreditável, né? Então assim, essas declarações completamente fora da realidade do Luxemburgo fizeram alguns conselheiros do Corinthians, algumas pessoas que frequentam as alamedas, o Senadinho do Parque São Jorge, pedir o boné para ele e para o Duílio. Só que o Duílio está no final do seu mandato, quer ganhar um título que ele não tem na gestão, tem a última chance, está preocupado em pagar as contas e não está muito preocupado com a eleição que tem no final do ano, já que ele não, obviamente, não apoia o oposicionista Augusto Melo e também não faz nenhuma questão de apoiar, de se engajar na campanha do André Luiz, o André Negão, que é supostamente situação, mas não é, né? Não há um consenso, há um racha na situação, o grupo preto e branco, a chapa preto e branco, inclusive, que é a chapa oriunda aí do Adriano Monteiro Alves, o Adilson Monteiro Alves, o grupo político ali, que é o mais votado nas últimas eleições, mais que Renovação e Transparência, mas que sempre caminhou junto, deixou claro que não é o nome que eles queriam, enfim, então não há nenhum engajamento ali político. Mas a questão é que o Luxemburgo foi tão mal na entrevista que ele perdeu torcida, perdeu conselho e mais. A treta que ele teve anterior, no domingo ali, com o Bruno Maziotti, né, o chefe da fisioterapia, mais do que o fisioterapeuta, o chefe do núcleo de saúde do Corinthians, ele apita mais, tem mais moral que os médicos do Corinthians na hierarquia, o que é meio estranho, mas é assim que funciona. Os jogadores gostam muito dele, né? Ele chegou no Corinthians lá atrás, via Ronaldo, tem muita moral com a boleirada, e os jogadores botam fé no que ele fala e diz tal. E o Luxemburgo é meio a moda antiga, quer que os caras joguem, e não gosta muito de intromissão na escalação, separação, teve a treta lá, e chegou no jogo, o Corinthians jogou mal, os jogadores não conseguiram jogar e correr mesmo descansando, enfim. Há esse problema, então essa treta faz um racha interno ali, né, perde um pouco de moral com alguns jogadores, não com todos ali, tem uma rachadura interna, externamente, o apoio da torcida organizada, de parte da torcida que vai no estádio, ele perdeu com mais uma atuação ridícula, exemplo, São Paulo, e com declarações que chamou todo mundo de idiota, e tem a pressão de parte do conselho já. Mas não há nenhum sinal que o Luxemburgo cai até o final do mandato. Tá? Uma coisa é a cobrança, até porque ele já é o quarto técnico do ano, se a gente considerar o Danilo, né, que foi só um jogo, não dá para tirar o Danilo, então seriam três, né? Fernando Lázaro, que foi um erro, Cuca, que foi uma aberração, e o próprio Luxemburgo. Então não há muito sentido, e quando trouxe o Luxemburgo, já veio o Luxemburgo que não tinha outro nome para trazer. E hoje o nome que está no mercado, aí o Tite sempre é o cara, mas não me parece que ele faz nenhuma sinalização que quer vir para o Corinthians nesse momento da carreira,
E o outro é o Mano Menezes, que lá atrás disse não, ele não queria agora também porque ia para a Arábia, para algum lugar, não conseguiu ir, está no cenário, pode ser que seja um nome, mas também não tem, uma comoção pelo seu retorno. Então Luxemburgo, é o treinador contra o Palmeiras no domingo, não vai repetir a estupidez do canalha do Vitor Pereira, esse canalha que, além de canalha e mentiroso, fez um péssimo trabalho como treinador, muito antes da palhaçada da sogra, e poupou em derby o que deveria levar ele ao RH, a demissão sumária, quando o Corinthians era vice-líder, o Palmeiras líder, ele poupou em derby, deveria ser demitido quando saiu a escalação. O Luxemburgo sabe a importância de um Corinthians e Palmeiras, né? Ele sabe, então ele não vai fazer a mesma estupidez do canalha do Vitor Pereira, de escalar o time em reserva e poupar em derby. Mas ele sabe da importância desse jogo, só que não adianta saber da importância e o time não jogar nada, né. Então o Corinthians precisa sobreviver ao derby ali, não pode repetir a atuação que teve, eh, contra o Estudiantes, contra o São Paulo, que foi abaixo da crítica, e no mais ir levando até a Sul-Americana, né, pontuar no Brasileiro para não correr risco real de rebaixamento, e na Sul-Americana não repetir na volta em Fortaleza, já que a abertura é na Neoquímica Arena, o papelão, a atuação vexatória que teve em La Plata e no Morumbi. Numa delas, em La Plata foi salvo pelo gongo e pelo Cássio pela trave, no Morumbi não foi salvo por nada e foi eliminado. Então essa é a tendência, apesar da forte cornetagem, da cobrança ali, que aumentou, por incrível que pareça, porque depois do jogo do São Paulo, que foi péssimo, a sensação, puta aqui, mas assim, tinha ainda Sul-Americano, então vamos aguardar, né? E aí, Sul-Americana, apesar da classificação do jeito que foi, deu muita moral para o Cássio, para alguns jogadores, para o Veríssimo que jogou bem, para o Gil que foi bem, a dupla de zaga foi bem, mas para o Luxemburgo, a entrevista coletiva que ele deu, você falou assim: olha, deu tudo errado, o time não foi bem, a gente estava sentindo a pressão física, causa ainda bem que passou, que eu vou... Era uma coisa. Ele declarou que a estratégia deu certo, o plano deu certo, que futebol é isso mesmo, que a estratégia era perder, porque tem o cara, quer dizer, ele arrumou para a própria cabeça com uma entrevista completamente sui generis, estapafúrdia, descolada da realidade. Então é isso. Corinthians com mais pressão em cima do trabalho do treinador, mas não há movimento real nesse momento para a substituição do Vanderlei. Uma coisa é o desejo de vocês, de alguém que assiste ou não deseja, isso é uma coisa. Outra é informação. A gente está trabalhando aqui com informação na temperatura que as coisas estão nesse momento. Então, passei para vocês a temperatura do vestiário, da cobrança de diretoria, externa, a questão política e os próximos passos. Então, no Corinthians, depois que o Paulo Nunes foi contratado, tudo é possível no futebol. Um time como o Corinthians contrata Paulo Nunes, nada pode ser descartado no planeta. Mas a tendência agora, não aconteça alguma aberração, é Luxemburgo terminar o mandato aí, o ano como treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista, certo? Bom dia, fiel, se inscreva no canal, ative o sininho.